Deus abençoe nossos irmãos. Vamos ler uma escritura em São Mateus, capítulo 25, versículos 6 e 7, que diz assim: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Vou falar um pouquinho com os irmãos sobre quem é a noiva. Irmão Bran diz na mensagem: Quem dizeis ser este? Parágrafo 117. Vejam vocês, a noiva não será constituída somente do pequeno grupo que está aqui na terra agora. Então a noiva não são somente nós que estamos vivos. A noiva, nas palavras do irmão Brando, não será constituída somente do pequeno grupo que está aqui na terra agora. Quando a sétima vigília, quando ele veio, é a escritura que acabamos de ler, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Até lá no princípio, todos que creram na palavra ungida no decorrer das eras saíram. Ou seja, se levantaram, despertaram, ressuscitaram, quando o noivo veio à meia-noite. Como a pirâmide, a parte de baixo, a noiva é a parte de baixo da pirâmide. A noiva é as eras da igreja. A noiva é a era de Éfeso, é os da era de Esmirna, os da era de Pérgamo, os da era de Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Estes são a noiva, a parte de baixo da pirâmide. Porque a pedra de coroa, nós sabemos que é Cristo. A pedra de coroa é Apocalipse 10. Mas a noiva são as eras da igreja. E muitas vezes nós temos um pensamento de que a noiva são os que estão vivos aqui. Somente os que estão vivos, os que estão crendo, os que estão indo à igreja, os que estão servindo ao Senhor, e que no arrebatamento vai só esse tipo de pessoas que está viva e serve ao Senhor. Mas não. Parece algo muito sem sentido de falarmos, mas é para uma base para o que queremos expor. Mas a pedra angular, diz o irmão Branco 117, quem dizeis ser este? Teve de vir para erguer a coisa toda, para torná-la uma pirâmide. Veja, unida. Agora a noiva será constituída de todos aqueles no decorrer das eras. Então a noiva, ela existe desde o princípio. A noiva existe desde a era dos apóstolos. A noiva existe desde o tempo em que o Espírito Santo caiu no dia de Pentecoste e encheu todos aqueles que estavam assentados no cenáculo. Aqueles eram a noiva. Pedro era a noiva, Estevão era a noiva, os apóstolos eram a noiva, todas aquelas almas que foram batizadas, que creram na palavra, que receberam o Espírito Santo, eram a noiva. Depois da segunda era da igreja, a terceira era da igreja, todos são a noiva. Irmão Brand diz, para finalizar o parágrafo, a noiva será constituída de todos aqueles no decorrer das eras que creram e aceitaram Cristo como seu Salvador. Então, muitas vezes a gente fala, quando nos expressamos como nós sendo a noiva, em realidade estamos fazendo menção ao cumprimento da Escritura que é manifesta no dia em que vivemos, da qual somos participantes. Se dissemos hoje, somos a noiva, há uma Escritura hoje que nos abona a estar ali. Aí somos uma parte da noiva. Somos a noiva, mas somos uma parte da noiva. Nós não somos a parte da primeira era, a parte da segunda era, a parte dos dias de Lutero, a parte do tempo pentecostal, mas nós somos a noiva
do último dia. A noiva que até o irmão Bran diz que fazia parte. Porque o irmão Bran, mesmo tendo o seu corpo como um tabernáculo que Deus usou para manifestar Apocalipse 10, ele como um ser humano individual também faz parte da noiva. O irmão Bran é a noiva, fez parte da noiva, melhor dizendo. Então, meus irmãos, para dar uma continuidade no primeiro selo, parágrafo 100, o irmão Bran diz: a noiva verdadeira será formada de milhares vezes milhares de pessoas, mas ela será escolhida de cada era da igreja. Milhares de pessoas, mas não é milhares de pessoas do nosso tempo. São milhares de pessoas escolhidas de cada era da igreja. Toda vez que vinha uma mensagem, primeiro selo, parágrafo 100, e as pessoas criam nela e a aceitavam, em toda a luz que ela tinha, elas eram seladas até aquele dia da redenção. 105. E quando veio o clamor, aí veio o noivo. Então cada um daqueles que estavam dormindo através daquelas eras, despertou, cada um desses membros é a noiva. Os de Paulo é a noiva. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Pentecostais, a era da pedra angular, a era da noiva, como o irmão Bran diz, a era da noiva. A era da noiva é a era Bran. É o Cristo, o cabeça, descendo do céu, e a noiva voa a ela. A noiva vai a ela, mas a noiva vai a ela não para dizer o que o cabeça deve fazer, não para tomar o lugar do cabeça. A noiva vai à pedra de coroa, a era do filho do homem, a era do rapto. A noiva sai de Laodiceia, mas não vai para interferir na mensagem que o cabeça tem a falar. Irmão Bran diz que há um profeta mensageiro da pedra de coroa. Um profeta mensageiro. Um. Irmão Bran diz: eu não vou negar que possam haver profetas, homens que pregam a palavra, como houve o profeta Ágabo nos dias de Paulo, que era um vidente. Não vou negar, mas há um só profeta mensageiro na era da pedra de coroa. Apocalipse 10, 1 a 7. Certo? Vamos indo devagarzinho. E quando veio o clamor, cada um daqueles que estavam dormindo através daquelas eras despertou. Cada um, veja, não é como pensamos, Deus vai vir buscar no meio de uns poucos milhares de pessoas desta era, a uns quantos e tomá-los. É o próprio eleito de todas as eras. A noiva são os eleitos de todas as eras. E o ponto interessante, meus irmãos, nós vamos chegar lá. Olha, vamos pegar mais esse ponto aqui da mensagem, o sinal, porque nós acabamos de ler o primeiro selo 105. O sinal, parágrafo 87. A noiva é formada de 3 etapas. O sinal 87, a igreja inteira, a noiva, foi formada por justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. A noiva não é só o Espírito Santo, mas ela é formada. A noiva são muitos membros. Irmão Bran diz, e são mensagens que nós vamos tocar também, a noiva, o irmão Bran diz que Cristo é um. Há um corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele é um. Mas a noiva são muitos membros, muitos indivíduos. E ela é formada por justificação. E nós sabemos, nós que somos crentes na mensagem e temos revelação destas coisas, nós sabemos que justificação é Lutero, nós sabemos que santificação é Wesley. Nesta mesma mensagem, o sinal, o irmão Brando deixa bem claro, a era da água, a era do sangue, a era da vida, que é a era do batismo com o Espírito Santo. A igreja está sendo formada, a noiva está sendo formada. A noiva não é apenas do nosso tempo. A noiva já vem desde a primeira era da igreja, ainda que sabemos que na era das trevas, por causa da perseguição, a semente foi plantada, a semente foi enterrada, eles foram perseguidos e mortos.
e era como uma semente sendo lançada ao chão, mas brotou na era de Lutero, na era dos reformadores, brotou como uma folhinha, e se ergueu um pouquinho mais a um talo, a uma borla na era de Wesley, formando uma casca no tempo pentecostal. E o grão dentro da casca, o batismo com o Espírito Santo, a noiva. Lutero, Wesley e Branham. Lutero, Wesley e Branham formam a noiva. 3 etapas para formar a noiva. Irmão Branham diz, na mensagem Jeová Jirê, terceira parte, que a noiva não é chamada de ela. A noiva é chamada pelo nome dele. E ele não é ela. Ele é ele em Apocalipse 10. Ele é Apocalipse 10, 1 a 7. Ela não é ele. Ou, ela não tem o nome dela. Ela é chamada pelo nome dele, como sacrifício que foi representado lá nos dias em que Deus falou com Abraão e disse a ele para oferecer uma novilha, uma cabra e um carneiro. Não necessariamente nesta ordem, mas o carneiro foi o último a ser oferecido. Porque o irmão Branham estava mostrando que as organizações são oferecidas primeiro, a cabra, a novilha, mas o carneiro é oferecido por último, o carneiro, a palavra, ele. Apocalipse 10, 1 a 7, ele, o carneiro, e ela tem que ser chamada pelo nome dele. Ela não é um indivíduo, ela é um grupo de pessoas que recebe o nome dele. Ela se chama Branham. Então vamos entrar num ponto um pouquinho mais crítico da mensagem. Ela não se chama João, ela se chama Branham. Ela é chamada pelo nome dele. Ele desceu do céu, ele veio numa nuvem, ele revelou os selos, os trovões soaram, ele se manifestou e ela voa a ele, ela se rende a ele, ela recebe a ele. Interessante, meus irmãos, porque agora eu quero chegar num ponto aqui que vocês devem estar pensando, não é? A noiva do último dia, a porção dela chama-se Branham. Acabamos de falar, e não João. Pois João em Apocalipse não é a noiva. João não é a noiva, mas representa a noiva. João representa a noiva. Muito bem, João representa a noiva. João não é a noiva. João foi chamado a subir, a enxergar. Como o irmão Branham diz nas mensagens Apocalipse, capítulo 4, eu vou ler a primeira parte, parágrafo 175. João ali na ilha de Patmos, um revelador para a igreja, como no tipo da igreja que foi levantada até a glória. Suba aqui, aquele João na ilha de Patmos, aquele João na ilha de Patmos que foi chamado a subir para enxergar, para escrever as suas visões, aquilo que Jesus mostrava para ele. Aquele João é um tipo da igreja que foi levantada até a glória. Suba aqui, 175, Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Tu disseste, irmão Branham, tu disseste, ele representou a igreja? Para um pouquinho, meus irmãos. João representou a igreja. João representa a noiva. Quem é a noiva? A noiva são todos os eleitos no decorrer das eras. João representa a igreja no decorrer das eras. João representa Paulo e os crentes da sua era. João representa Irineu e os crentes da sua era. João representa Martim e os crentes da sua era. João representa Lutero. João representa Wesley. João representa até mesmo Branham. Se Branham é a noiva. Um homem, irmão Branham diz 176, Apocalipse capítulo 4, primeira parte,
para todos que ouvirem esta palavra. E é o que nós acabamos de ler. Todos que ouviram e creram na palavra são a noiva, e foram selados durante as eras, são a noiva. Nós somos uma parte da noiva. Nós somos a parte aqui mais em cima, que saímos de Laodiceia. Mas há a parte de baixo, a parte dos pés, para formar o corpo do Senhor Jesus Cristo, porque a noiva é o corpo do Senhor Jesus Cristo. E o que o irmão Branco de 176, Apocalipse capítulo 4, primeira parte, para todos que ouvirem esta palavra, João o representou. Quando Paulo ouviu a palavra, João o representou, porque João subiu, porque João viu, porque João tomou o livro, porque João comeu o livrinho. João representou. E este é o ponto que eu queria parar um pouquinho. Por quê? Porque irmão Brana diz na mensagem, quem dizeis ser este, parágrafo 141, ele fez um homem e muitos homens a partir deste homem. Deus faz um para representar, e muitas coisas acontecem a partir daquele um. Vê o que o irmão Brana diz aqui, ele fez um homem e muitos homens a partir desse homem. Como todos morrem em Adão, todos vivem em Cristo. Adão me representou na morte. Adão me representa no meu pecado. Não fui eu que pequei. Não sou eu aqui hoje que estou pecando para poder morrer, para poder ser condenado. Não, Adão me representou no pecado lá no jardim do Éden. Eu aqui como noiva já tive uma representação lá no princípio das eras da igreja. Eu já fui representado. Não pode ter uma representação. O representante, ele não pode aparecer depois da coisa que é real. De certa forma, não precisaria um representante. Se a noiva se manifestou durante 7 eras da igreja, por que um representante da noiva hoje? Um representante da noiva hoje é uma avaria no que a Escritura mostra, no que a Bíblia mostra. O representante vai na frente, o representante sai primeiro. Adão saiu primeiro pecando para que todos os homens também pudessem pecar. Assim como a salvação não havia sido manifestada aos homens, não havia salvação, não havia perdão, não havia redenção durante o período do Velho Testamento, até que Jesus, o meu representante, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo me representou na morte, morreu na cruz do Calvário, comprou minha salvação, me redimiu, me libertou, me salvou e me representou, representou-me na morte, representou os crentes da primeira era, representou a sua noiva da segunda era, representou na terceira era. Ele não precisa mais aparecer aqui como um representante para morrer na cruz, porque ele já fez esse trabalho. João já fez esse trabalho, João já me representou. Quando ele tomou o livro e comeu, o João literal, naquela era, naquele tempo, havia um João literal e um 7º anjo em visão, porque o irmão Branham, o 7º anjo, William Marion Branham, não estava literalmente lá naquele tempo, mas João era literal. E hoje é o inverso, nós temos um 7º anjo literal e um João representativo, que já fez o papel, assim como Adão também já fez o seu papel no jardim do Éden. Não é hoje que um homem peca aqui para me representar, não é hoje aqui que Jesus morre na cruz para me salvar, eles já fizeram este papel. Eu sei que a confusão está em sequenciar Apocalipse 10, 1 a 7, porque depois de Apocalipse 10, 1 a 7, a voz que eu do céu tornou falar comigo, dizendo, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, mas você não pode pegar o livro do Apocalipse como sequencial, acontecimentos, como se uma página fosse sequenciando o acontecimento da outra, porque você vê em Apocalipse capítulo 7, os 144.000, o período da grande tribulação, e ainda isso está para o futuro, e já cumpriu o Apocalipse 10, e Apocalipse 7 ainda não cumpriu. Então, é aí que está a confusão, é aí onde está a brecha. Um homem me representou na morte, um homem me representou na vida. O representante vem antes, sem que o representante apareça,
a coisa não pode acontecer. Se o representante não tivesse tomado o livro lá atrás, a noiva não podia vir à existência. Eu quero que os irmãos com entendimento parem para pensar. Adão me representou na morte. Não havia morte antes do pecado, antes que Adão se tornasse, através da incredulidade, comesse daquilo que foi proibido. Não havia morte. Mas então Adão pecou e me representou na morte. Nos representou na morte. Nos representou no pecado. E somos todos pecadores. Não há um Adão hoje em que eu possa apontar e colocar uma culpa sobre ele, não. Aí veio Jesus, irmão Branco, que de 141, ele fez um homem. Ele fez um homem. Ele fez um homem lá atrás, que foi chamado a subir, que representa toda a noiva, toda a igreja que é chamada. Quem é a noiva? Os eleitos de todas as eras. A noiva da primeira era. Ela não podia surgir se não tivesse um representante antes dela aparecer. Pecado não podia surgir sem que tivesse um representante antes para que nós pudéssemos pecar. A salvação não podia se manifestar se Jesus não se aparecesse como um redentor. Mas depois que ele aparece, depois que João é convocado a subir, o apóstolo João, o revelador, o apóstolo do amor, o João que foi tocado pela destra do Senhor Jesus, o João que foi participante, o João que representou e representa a noiva de Jesus Cristo. Não um homem nos dias em que nós estamos vivendo, porque um homem nos dias que nós estamos vivendo, para representar a noiva, seria uma disparidade, uma discordância com a Escritura e com a mensagem. Porque se o representante da noiva aparecesse hoje, seria a partir de hoje que iniciaria a manifestação da noiva. Mas a noiva já é desde a primeira era da igreja. Hoje apenas estamos vivendo em um tempo em que reconhecemos o que foi feito. Não tentamos usurpar o lugar do profeta. Não tentamos tomar aquilo que não é nosso. Você pensa que Apocalipse 10, 8 a 11 é hoje? Não. Foi lá atrás. Foi lá atrás em um homem que viveu. Em Apocalipse 10, 1 a 7, quando João viu na visão, não era lá atrás, era aqui nos nossos dias. E hoje, quando nós vemos Apocalipse 10, 1 a 7, no Monte Pôr do Sol, conforme diz o irmão Brando na mensagem Qual é a Atração sobre a Montanha 148, o que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Aquela nuvem de anjos, é Deus cumprindo sua palavra prometida de Apocalipse 10, 1 a 7. 10, 8 a 11, já havia cumprido há 2000 anos atrás. Não é sequencial, nós nos enganamos, nós estávamos errados. As atitudes mostram que nós pensamos errado, nós distorcemos a palavra, nós trazemos a palavra ao nosso bel prazer para poder dominar humanamente sobre o povo. Sem o Espírito Santo, sem a doçura do Espírito Santo, sem o amor do Espírito Santo, sem a liberdade do Espírito Santo, aprisionando as pessoas. Esse desvio da palavra. João representa a noiva. E o representante, ele vem na frente. E depois que o representante manifesta, então a noiva pode aparecer. A noiva apareceu na primeira era, na segunda era, porque o seu representante já foi lá atrás. Não é um representante aqui. Não é daqui para adiante que a noiva vai começar, não. E não há nenhum parágrafo na mensagem, João representa a noiva do último dia. Não, não existe isso na mensagem. João representa todos aqueles que foram convocados a subir, todos aqueles que foram acordados pela voz de arcanjo. João o representou. João representou Paulo, João representou Irineu, João representou Martim, João representou Columba, João representou Wesley, João representou Bran. Se João não come o livro, Bran não tem uma representação, o irmão Bran. Meus irmãos, vamos terminar logo.
algumas anotações aqui. Tivemos um João literal. O representante ele não pode vir antes, ou o representado entra em cena após os efeitos materiais da representação. O representado, ou seja, o pecador, não pode vir antes do representante. Não há um pecador antes de Adão. Primeiro ele peca e introduz o pecado no mundo. É um homem. Não há um salvo, senão depois da vinda de Jesus Cristo. Jesus aparece, aí os salvos aparecem, a igreja redimida aparece. Não há uma noiva sem que antes João coma o livro, tome o livro. O João, o revelador, representou, foi chamado a representar todo o corpo de Cristo. Para todos, Apocalipse capítulo 4, primeira parte, para todos que ouvirem esta palavra, João o representou. Amém? João era o representante do sangue de Jesus Cristo, testemunha da palavra. Ele era uma testemunha do batismo do Espírito Santo. Tinha um companheirismo pessoal com Cristo, e ele representava toda a igreja, não é a igreja do último dia, não, João representava toda a igreja, um homem, não são 2 homens, não são 3 homens que produzem representação, um homem produziu a nossa representação, pois cada homem ou mulher, menino, que alguma vez creu em Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele será convocado um dia, suba para cá. E isto é muito bom, meus irmãos. É uma coisa que gostaria de enfatizar. Tivemos esse João literal, quando foi escrito o Apocalipse 10, e um 7º anjo em visão e simbólico. E hoje temos um 7º anjo real, literal, e João, que foi real no princípio das eras, hoje é somente figurativo, visto que sua função foi representar a noiva, e a noiva são os eleitos de todas as eras, pois o representado não pode vir antes do representante. Como que a noiva manifesta antes do representante, se o representante está aqui nos nossos dias? Para um pouquinho para pensar nesta luz. Como que o representado se manifestou e não tinha representante? Se nós batemos no peito e dizemos que o João aqui, hoje, um homem aqui hoje, está representando, é o representante da noiva. E aqueles irmãos que existiram durante 7 eras, quem os representou? É um homem que representa. Foi o João que representou. A armadilha de Satanás está exatamente na sequência do verso 8 a 11 de Apocalipse. O representado não pode vir antes do representante, ficando assim estabelecido que a noiva não podia surgir antes de João. A noiva não podia aparecer sem que João fosse levantado. A noiva que eu estou falando são os eleitos de todas as eras. Não podia aparecer sem que o representante fosse levantado. Ou seja, como eu disse, meus irmãos, se há pecado no mundo é porque existiu um primeiro pecador. Se há salvação e perdão, é porque existe um redentor. E se há uma noiva, 7 eras da igreja, é porque foi precedida e antecedida a sua existência por João, o revelador. Coisa boa, João representou toda a igreja que é chamada a subir. Irmão Branco, só para ler este parágrafo aqui, para encerrar e fechar nossos 30 minutinhos, terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Perguntas e respostas sobre selos, parágrafo 232, a pergunta é a número 22. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto, irmão Branco? Irmão Branco diz no 233, claro! Isto é o que está acontecendo agora mesmo. A noiva de Cristo tem um ministério antes do rapto e está acontecendo agora mesmo. Nos seus dias, a mensagem do 7º anjo. Irmão Branco diz, veja, a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora. É agora. Ainda que no final do parágrafo, o irmão Branco diz, vai ser tão humilde.
mas já estava acontecendo naquela hora. E por ocasião da morte do irmão Branham, parece que a coisa ficou obscurecida, parece que aquele amadurecimento, aquela maturidade, aquele conhecimento, aquela revelação toda foi para o sepulcro com o irmão Branham. Mas a ideia é que Deus derrame novamente a sua chuva temporã, a sua chuva de ensinamento, até que Deus levante os ministros ordenados, o quíntuplo de Efésios. Vamos ler nas palavras, na voz do irmão Branham. É a mensagem da hora. O ministério da noiva é a mensagem da hora, diz o irmão Branham. Não será, é a mensagem da hora, diz o irmão Branham. A noiva de Cristo, ela é formada de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. A noiva de Jesus Cristo, ela é formada de profetas, apóstolos, evangelistas, mestres e pastores. A noiva não é formada de um único indivíduo. A noiva é formada do quíntuplo de Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Este quíntuplo de Efésios compõe a noiva, um composto de pregadores inspirados, ordenados por Deus para ler, para pregoar a mensagem, que talvez estejam amordaçados por uma má interpretação, que é um indivíduo somente. Cristo é um indivíduo somente. A mensagem de um homem só é Cristo. Cristo descendo do céu é a mensagem de um homem só. Cristo e um profeta vidente e revelador é a mensagem de um homem só. Mas a noiva, ela é composta, ela tem muitos indivíduos, ela tem muitos dons para manifestar, ela tem muita mensagem para pregar. Não importa. Este quíntuplo tem que manifestar. Este quíntuplo tem que aparecer. Este quíntuplo tem que mostrar a inspiração divina para ajudar as pessoas, para trazer um claro entendimento da palavra e não ficarmos aprisionados por um humanismo, uma determinação humana, um decreto humano, sem base na mensagem, sem base na Bíblia, numa má interpretação, numa errônea interpretação. Eu não digo que os homens não sejam de Deus, eu não digo que os homens nas suas mensagens não sejam de Deus, mas eu digo sim, Policarpo se inclinou para a denominação, mas eu digo sim, que muitas vezes homens chamados por Deus inclinam-se para a denominação, e o que eles tanto combatiam, e o que eles tanto falavam contra, agora são os defensores, são os ferrenhos cabeça, carcereiros, que encarceram as almas através do pavor, através do medo, através do ódio, através da maledicência. Então estes homens dominam o povo através de passar medo no povo. É Deus em carne foi no entardecer em Apocalipse 10, 1-7, ali foi Deus em carne, Deus pisou na terra, Deus pisou no mar, com um pé na terra e outro no mar, trouxe o livrinho aberto, ali está a mensagem da noiva, a era da noiva, a era do rapto, onde nós temos que subir ali, e quando nós subimos ali, não tem um outro homem para trazer uma outra mensagem, não. João já tomou o livro, já comeu, já foi profetizado durante as eras. João é antes do sétimo anjo, porque João representa o sétimo anjo como noiva, o irmão Branham como noiva. Meus irmãos, este é um pontinho só que nós queríamos trazer, mas nós temos mais coisas para falar e uma breve oportunidade estaremos expondo. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.